Bom, vamos lá então. Como sempre que eu tô com a minha Bíblia. Eu vou estar lendo aqui uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso ela do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Vamos dar uma pausa aqui para a gente compreender a palavra de Deus, sempre pela sabedoria do Espírito Santo. O Senhor nos diz aqui que há um só corpo. Ele está dizendo que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um só corpo. Às vezes a gente fala, mas a gente não compreende, né? É comum nas religiões ter células, e células é formada de pessoas, assim como um corpo também é formado de células, para você compreender. Então, o corpo de Cristo somos nós. Cristo é a cabeça. Depois você olha lá na descrição embaixo nos comentários e eu vou estar citando mais algum versículo onde diz que Cristo é a cabeça, tá bom? Porque tudo que eu tenho falado aqui, eu tô falando a palavra de Deus por revelação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela tem que ter uma interpretação. E somente quem interpreta é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos que achar isso ou achar aquilo, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele dá ali os dons, como nós acabamos de ler, e reparte a cada um como quis, né? Então, é desta forma. Diz assim a palavra de Deus aqui. Olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, e a outra, pelo mesmo Espírito, é dada o dom de curar, e a outra pessoa ainda é dada a operação de milagres, e a outro ainda a profecia, e a outra o dom de discernir o Espírito, e a outro ainda variedade de língua, e a outro interpretação dessas línguas, mas um só é o mesmo Espírito para todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme ele quer, e ali formando uma unidade, né? Um só corpo. Então, não dá para você me ver aqui de corpo inteiro, mas eu vou ficar aqui de pé, assim mesmo. Vou abaixar assim um pouquinho para você ver, ó. Você vê o meu corpo. Imagina, neste corpo
Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui, dando pra mim ver o corpo inteiro, que eu quero explicar isso pra você. Deixa eu dar uma pausa aqui já. Vamos lá então, pra você compreender. Você está vendo aqui só o meu corpo. Cristo é a cabeça. Então, eu olhando aqui pros meus dedos da mão, tá muito longe, tá muito distante do dedo do meu pé. É como se o dedo da minha mão, essa partícula aqui, ó, somente essa daqui fosse, supomos, para que você compreenda, o Brasil. Fosse o Brasil. Porque em bem pouquinho espaço, aqui tem muitas células. Nosso corpo tem muitas células, para você compreender. Então, é assim que eu compreendo que é formado o corpo de Cristo, né? Temos os membros do corpo e tem muitas células. Então, a minha mão para o meu pé tem uma distância muito grande, representando o corpo inteiro, ou seja, toda a humanidade conectada, unida, formando um só corpo, que é o corpo de Cristo, para que você compreenda. Então, aqui no corpo de Cristo, para que você entenda uma suposição, estamos todos nós unidos nestas células, nesses grupos, formando o corpo. Vamos lá então, prosseguindo. Então, vocês compreenderam nisso que eu expliquei aí, que assim, pois, há muitos membros, mas existe só um corpo. Aqui está escrito assim, em 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Isso é verdade, né? Aqui está dizendo, o olho não pode dizer à mão, eu não necessito de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de ti. É como se eu falasse para uma pessoa, para você, ou para o meu próximo, eu não preciso de você, eu não tenho necessidade de ti. E assim também nós somos dependentes de cada membro, né? O meu tronco, ele necessita da minha perna, dos meus pés, para me locomover em algum lugar. A minha boca, para que eu coloque comida nela, ela necessita do favor da minha mão para que eu coloque. Então, formando, Deus explicando que cada um em si, representando aqui vidas, pessoas diferentes, assim como o corpo tem a necessidade de cada membro em particular, nós também temos necessidade de andarmos em comunhão com o nosso irmão, porque nós precisamos e que nós viemos compreender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tem um versículo aqui que eu acho muito bonito, que a Bíblia fala assim, deixa eu ver aqui, eu vou procurar para você, para que a gente não se vingue de ninguém, porque quando nós vingamos de alguma pessoa, nós estamos vingando a nós mesmos, porque nós somos um só corpo. Deixa eu ver onde está escrito. Acho que é em Romanos 12, 17. Deixa eu ler aqui para você. Romanos, capítulo 12, verso 17, diz assim, ó. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todo homem. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer para o mal, mas vença o mal com o bem. Então Deus nos diz aqui que para nós não vingar de ninguém, porque quando nós vingamos alguma pessoa ou alguma parte do corpo, nós estamos vingando a nós mesmos, ou seja, ao corpo de Cristo. Vamos lá então mais um pouquinho lá em 1 Coríntios, ainda fala assim, ó.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que se um membro padece, vamos entender, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Vamos entender um pouquinho aqui, explicar para você da forma que o Espírito Santo de Deus me traz essa compreensão. Se um membro meu perece, se a minha mão, que é um membro do meu corpo, que é uma parte de mim, se machuca, o corpo inteiro entristece ou perece. Se o meu pé, que é uma parte, ou seja, ainda a parte menorzinha, né, o meu olho tão pequenininho, se o meu olho ele vem e cai ali uma coisa pontiaguda e machuca o meu olho, todo o meu corpo sofre junto. Porque é assim que deveria nós ter a compreensão, que quando nós ferimos uma pessoa, nós estamos ferindo a nós mesmos ou ferindo o corpo de Cristo. Tem uma passagem, eu não vou abrir tudo aqui, senão vai prolongar muito, fica lá, se não me engano, é em Mateus, acho que tem em Mateus, talvez até em Marcos também, onde diz assim que os discípulos chegam até Jesus, Jesus chega até os discípulos e diz assim, os discípulos não, as pessoas. Eu falo discípulos porque os discípulos não são só os 12, mas os seguidores de Jesus. E ele diz assim, eu tive fome e você não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestido, estive preso e não foste me visitar. E aí eles perguntaram assim, Senhor, quando que nós estivemos dessa forma e não te demos de comer? Aí Jesus responde assim, quando vocês não fizeste a um destes pequeninos, né, que sofreram, que estavam sofrendo, a mim vocês não fizeram. E ele chegou a um outro grupo ali de seguidores também e disse para eles, eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber. E ali ele fez um elogio para eles. Ele falou assim, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos comida? E ele também disse, quando você deu a um pequenininho, a mim você estava dando. O que Jesus estava lhe ensinando? Que Jesus, ou seja, o corpo, ele sentia as dores individual de cada um. Então, quando você faz alguma coisa a alguém, você está fazendo a Cristo. Você está entendendo? É por isso que ele disse, quando você deu comida a um necessitado, você estava dando comida a mim. Que coisa linda. Vamos continuar mais um pouquinho, vai ficar um pouquinho longo, mas é maravilhoso essa compreensão de nós sabermos que nós somos o corpo de Cristo. Se todos nós, humanos, tivessem essa compreensão e acreditasse na palavra de Deus, era para ser uma paz total. Mas, infelizmente, nós não acreditamos. Nós, muitas das vezes, somos religiosos, mas não acreditamos que somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns, Deus pôs na igreja primeiramente como apóstolo, em segundo lugar, pôs como profeta, em terceiro como doutores, depois o fazedor de milagres, os dons de curar, os socorros, os governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Ele está dizendo, lógico que não, né? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam a todos? Portanto, procurai com zelo o melhor dos dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aqui, logo em seguida, é o capítulo 13, onde Deus vai falar sobre o amor, mostrando a importância de nós estarmos ligados com o corpo de Cristo. Porque ele vai falar, eu vou ler só o primeiro aqui, que diz assim, ó,
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, né, pelo meu próximo, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse transportar os montes e eu não tivesse amor ao meu próximo, não seria nada. Leia aí 1 Coríntios 13, senão vai ficar muito longo. E vamos ver essa confirmação de nós sermos um só, para encerrar lá em Romanos capítulo 12. Olha só que coisa linda. Romanos 12, verso 12. Deixa eu ver, Romanos 12, deixa eu ver aqui onde que eu vou ler. Vou ler o 4. Olha, Romanos 12, 4 diz assim, eu não vou ler tudo, tá bom? Mas leia a Bíblia na sua casa, que a Bíblia, ela é um livro vivo e ela fala sobre você, sobre nós. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, olha, assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Ele está falando da totalidade da humanidade. Diz assim, ó, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é de ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, seja a ocasião do ensino. Ou se de exortar, use esse dom para exortação. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha só, ele está dizendo, nós somos um só corpo. Será que tem como você compreender? Que coisa linda! Mais uma vez eu vou ler aqui Romanos 12, 4, porque assim como em num corpo, nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. É coisa mais linda quando a gente tem esse entendimento dentro da palavra de Deus e essa sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, ela vem por nós lermos a palavra de Deus, por nós buscarmos esse entendimento. Não é um entendimento meu em particular, mas é um entendimento que vem do alto, um entendimento do Espírito Santo de Deus. Então compreenda que nós somos um só corpo, eu e o Pai somos um. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. O que quer dizer, quando eu falo ali, e vocês que não conhecem meu canal, assista, a cabeça é o que? A cabeça representa, né, humanamente falando, para a gente compreender, a consciência que é o Espírito Santo de Deus, que dirige todo o corpo. É maravilhoso. Então, ame ao seu próximo, como Jesus disse ali. O primeiro mandamento, ame a Deus como seu Senhor, em primeiro lugar, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, você cumpre aí todos os mandamentos do Senhor. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é maravilhoso para que você compreenda que nós somos o corpo de Cristo. Eu e você somos um só. Então, eu te amo em Cristo Jesus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, tá bom? Vai lá na playlist, que tá lá a seleção de vídeos falando sobre o poder da nossa mente. Muito interessante, tudo vindo lá do alto, que é a sabedoria divina. Fique com Deus, até a próxima aí. Bye, bye.